Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos falar sobre ESG. Solução ou ilusão? Bom, tá todo mundo falando de ESG hoje em dia. Empresas investindo milhões, projetos sendo criados, relatórios publicados, mas a pergunta real é: isso está mudando a vida das pessoas ou apenas organizando um discurso institucional? E eu começo com o maior erro sobre ESG que ninguém quer assumir. O ESG foi criado para integrar as três dimensões: ambiental, social e governança. Mas na prática, parece que o S do social é frágil, porque é difícil de medir, e isso protege a falta de resultado, não gera retorno imediato, e o sistema quer um curto prazo. O social depende das pessoas, e as pessoas não são controláveis como números, exige presença real no território, e isso dá trabalho de verdade. Mas na real, o S do ESG não é frágil, ele é convenientemente mantido como frágil. E tem algo muito mais profundo aqui que você precisa entender. O social movimenta muito recurso. Programas e mais programas são criados, projetos são financiados, políticas são reformuladas, consultorias são contratadas. E ainda assim, como a gente pode ver, os problemas continuam, os ciclos seguem se repetindo e os resultados no desenvolvimento humano e social nunca chegam. E isso não é coincidência. Existe uma lógica aqui de fragmentação. Existem projetos de uma mesma temática ou mesmo num mesmo território que não se conectam, ações que nunca são continuadas, políticas que são interrompidas e recomeçam a cada gestão, e no final o recurso foi investido, foi gasto, o relatório foi entregue, a obrigação foi cumprida, mas a vida das pessoas não mudou. Se o social fosse levado a sério de verdade, muita estrutura de poder deixaria de existir. E aí está o grande paradigma. Mas vamos lá, o que é o S de verdade? O social pode não ser o que você pensa. O S não é doação, uma ação pontual para resolver um problema, um projeto bonito, emocionante, que faz as pessoas chorarem, um relatório com um conjunto de indicadores, uma agenda institucional para cumprir a meta. Isso é a aparência do social, mas não é o impacto que o social gera. O S de verdade é estrutura, e aqui nós estamos falando de governança clara. Quem decide, como decide, com base em que informações? Nós estamos falando de engajamento real das partes interessadas, de articulações entre os atores. Estamos falando de público, de privado, de organizações do terceiro setor, de lideranças do território. Nós estamos falando de uma leitura socioterritorial, de um planejamento com lógica de longo prazo, monitoramento contínuo, indicadores que fazem sentido e transparência no processo de desenvolvimento das ações e em mostrar os resultados. Então, o social não acontece por intenção. Ele acontece quando existe método, processo, responsabilidade e acompanhamento. E principalmente quando alguém assume: eu sou responsável por esse impacto. E agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me fazem. Por exemplo, qual o impacto das ODS, Agenda 2030, ABNT 2030 e outras agendas no trabalho social? E aqui eu preciso ser muito sincera. Essas agendas são diretrizes, e diretrizes não resolvem problemas. Pessoas resolvem. Existe uma confusão muito comum, que é acreditar que, porque a gente tem uma legislação,
uma agenda, uma diretriz, os problemas já vão ser automaticamente resolvidos. Então, as ODS, a Agenda 2030, o GRI, a ABNT 2030, não são soluções, são diretrizes, são orientações para que sejam desenvolvido o trabalho social. Essas agendas, elas servem para orientar decisões, criar padrões, alinhar governos, empresas e terceiro setor com as políticas, programas e projetos, para estruturar relatórios e compromissos de forma a alcançar a transparência. Mas elas não garantem que o problema será resolvido, que a política será bem executada, que o recurso será bem utilizado, que a realidade vai mudar. Porque tudo isso depende de governos, empresas, sociedade e principalmente das pessoas. Então vamos lá. O papel do trabalho social não é reproduzir diretriz em documento, é transformar diretriz em prática. E a gente está falando de posicionamento, de responsabilidade, de capacidade de execução, porque o princípio orienta, mas de novo, para que você possa fixar, quem realiza são as pessoas. E aqui mais uma pergunta que eu recebo com frequência. Quais são as qualificações para eu trabalhar com ESG, com a parte com o S do social? E eu quero te dizer que isso não é somente sobre currículo, é sobre capacidade de estruturar a prática. Porque de repente você pode ter graduação, especialização, 2, 3, 4 pós-graduação, até alguns anos de experiência, e ainda assim ter dificuldade de gerar impacto real no seu cotidiano. Porque o problema não é a falta de conhecimento, é a falta de organização do pensamento para colocar as ações em prática. E aqui, algumas coisas que eu vejo todos os dias. Profissionais que têm cursos e mais cursos, mas não sabem estruturar o projeto social. Não sabem a sequência lógica de uma ação, da leitura de cenário, de pensar os riscos, as potencialidades e fazer as propostas. Não sabem fazer uma leitura territorial consistente. Não conseguem transformar uma reunião em um relatório propositivo. Não sabem analisar dados. Não conseguem conectar ação, indicador e resultado. E isso gera um efeito grave. Muito conhecimento, muito curso, currículo de 10 páginas e pouca entrega real no dia a dia. Mas o que sustenta o social de verdade? E aqui, alguns pontos que você precisa desenvolver. Leitura do território com método, capacidade de mediação de conflito entre atores, partes interessadas, organização lógica de projetos, pensamento sistêmico, visão de longo prazo, capacidade de registrar, de analisar e de comunicar. ESG não é só saber, é saber estruturar, executar e conectar. E se eu pudesse te falar apenas uma habilidade que pode mudar tudo, eu te diria: desenvolva pensamento crítico, porque é essa habilidade que te permite separar o fato de uma emoção, compreender um contexto antes da ação, ler um cenário sem trazer tudo para o pessoal, respeitar o repertório das pessoas envolvidas, mesmo que sejam contrários ou totalmente diferentes do seu, tomar decisão com consciência. Porque uma pessoa com pensamento crítico, ela escuta de verdade, ela faz perguntas melhores, ela não reage automaticamente, ela analisa o que está acontecendo. Ela não se ofende com facilidade, ela não entra na polarização no modo automático, ela não pensa: o que eu faria no lugar dessa pessoa? Ela pensa: o que faz sentido para essa pessoa nesse contexto que ela está vivendo? E isso muda tudo, porque antes de propor qualquer ação, esse profissional está compreendendo o cenário.
Então, ESG social não é sobre ter opinião, é sobre ter maturidade para analisar, escutar e construir o impacto social. Mais uma pergunta que me foi enviada mais de uma vez. O que é investimento social privado? Então vamos lá. Investimento social privado é recurso financeiro ou recurso material que as empresas destinam para gerar impacto social nas comunidades. O que você precisa entender é que investimento social privado não é um ato de boa vontade. Quando uma organização tem um plano de investimento social privado, ela está respondendo a padrões internacionais, padrões que viabilizam acesso a investimentos e financiamentos. Ela está buscando fortalecer a relação da organização com o território. E aqui está um ponto que pouca gente fala. O investimento social privado pode ser uma das ferramentas mais poderosas de desenvolvimento local. Porque quando ela funciona, ela cria um ciclo de ganha-ganha. As organizações fortalecem a sua operação, os municípios têm maior número de emprego e geram mais renda, as comunidades do entorno dessas organizações melhoram suas condições de vida. Então é preciso compreender que nenhuma dessas ações acontece sozinho. Para funcionar um plano de investimento social privado no desenvolvimento local, ele precisa de articulação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Todo mundo precisa sentar na mesma mesa, conversar, ver os recursos disponíveis e construir as propostas juntos. E eu quero que você fixe isso. Recurso, dinheiro, sozinho, não transforma nada. O que transforma é a capacidade de articular interesses, de fazer planos junto. Então, grande parte dos recursos que sustentam as políticas públicas vem dessa geração de riqueza, do PIB, vem dos tributos. E isso tudo passa pela iniciativa privada. A questão não é se a empresa participa do desenvolvimento local, do desenvolvimento social, e sim como essa participação é estruturada. E aqui, mais uma pergunta que eu recebo do pessoal das organizações do terceiro setor. Por que algumas organizações têm tanto recurso e outras mal conseguem sobreviver? E aqui eu preciso te dizer, recurso não vai para quem precisa, vai para as organizações que estão preparadas. E vamos falar sobre isso. O Brasil tem centenas de milhares de organizações sociais, mais de 800 mil. E 50% dessas organizações estão inativas ou têm dificuldade de se sustentar. E o problema não é só falta de recurso, é falta de estrutura, é falta de governança. O que a gente vê na prática nessas organizações? Fragilidade nos pactos na governança, dificuldade de transparência e prestação de contas, ausência de organização financeira, processos desestruturados, atuação reativa, só corre quando precisa entregar ali o relatório. Então, tem exemplos muito simples e reais que a gente vê, projetos sem registro contínuo das atividades, a falta de organização de evidências. Quem trabalha no social já deve ter visto essa cena, precisa entregar o relatório, tem que sair procurando foto de 3, 4 meses atrás de atividade para poder comprovar, porque isso não foi organizado. Dificuldade de transformar as ações em informações. Essa corrida, né, para poder fechar a prestação de contas a cada final de ciclo. E isso tem consequência direta. As organizações perdem credibilidade. É só você dar um Google que você vai achar um monte de situação mostrando organizações sociais que perderam recursos, que estão envolvidas aí com vários tipos de situação com o CGU, com a Polícia Federal. Então, a gente precisa prestar atenção na governança e na transparência como os aspectos principais para que as organizações possam sim começar a acessar mais recursos. E aqui, de outro lado, a gente tem quem acessa mais recursos.
Então, nós estamos falando aqui de organizações que têm uma governança estruturada, que organiza os processos desde o início, que acompanha os registros continuamente. Então, são organizações que, se for preciso hoje fazer uma leitura das atividades deste mês, ela tem documentos organizados, ela sabe prestar contas, ela sabe comunicar os impactos, os resultados que ela tem alcançado com os projetos sociais com clareza. Principalmente, especialmente, quando a gente está falando de investimento social privado, de recursos internacionais e de grandes financiamentos. Sem governança na organização, não existe acesso a esses recursos. O terceiro setor hoje é um dos setores que se consolidou como o pilar econômico e social do Brasil, responsável aí por mais de 5% do PIB na economia. E o Brasil tem organizações de terceiro setor que estão entre as 100 maiores do mundo. Então, existe sim um caminho para crescimento, desenvolvimento e acesso a recursos. Bom, a gente falou sobre o ESG e quando ele faz sentido, mas e quando ele não faz sentido? ESG não faz sentido quando vira apenas uma estratégia de imagem. Quando é tratado como marketing, quando não envolve as pessoas, não tem engajamento de verdade, quando não altera a forma de decidir, quando não tem continuidade, são ações pontuais, quando não está conectado com os territórios, com as necessidades, as potencialidades das comunidades locais, quando os indicadores não refletem a realidade do desenvolvimento das ações. Quando tudo está bonito no relatório, mas nada mudou na prática. O que eu quero te dizer é que ESG não falha. Na verdade, ele é esvaziado quando não há governança, quando não há responsabilidade, quando não há compromisso com o resultado. E é aí que ele vira um discurso bem estruturado, com baixa transformação social. E sem mudança de decisão, não existe mudança de realidade. E quando o ESG faz sentido, então? Ele faz sentido quando deixa de ser discurso e passa a orientar as decisões reais. Quando ele começa pelas pessoas e não pelo relatório. Quando a governança sustenta as ações. Quando existe conexão real com o território, com o desenvolvimento local. Quando há continuidade das ações e não ações pontuais ou isoladas. Quando os indicadores refletem a realidade, não apenas a intenção da ação. ESG faz sentido quando existe coerência entre o que se diz a narrativa, o que se faz na ação e o que se entrega. E principalmente quando as pessoas assumem a responsabilidade, a sua responsabilidade quanto sujeito pelo impacto. Porque no final, quando o sujeito muda, a forma de decidir muda. Quando a forma de decidir muda, os projetos, as políticas, os programas mudam. E quando os projetos, as políticas, os programas mudam, a situação coletiva muda. ESG não é sobre parecer responsável, é sobre ser responsável pela sua parte. Eu quero aproveitar e te contar aqui até onde eu consegui organizar, falando aí de conceitos, de temáticas, está aqui nesse e-book. Tudo isso organizado com base na experiência prática, nos erros e nos aprendizados. Nesse material você vai encontrar todos os conceitos organizados de uma forma clara, as aplicações possíveis no dia a dia do profissional da área social, socioambiental, as reflexões que aprofundam o nosso olhar e caminhos para estruturar melhor as suas ações. Agora, eu sei que ESG não se esgota em um material, em um e-book. Por isso, eu deixei um próximo passo para você poder acessar. O chat do Novo Social. Um espaço com tudo que eu construí até aqui. Documentos, relatórios, projetos, conteúdos, análises, respostas, reflexões, para você continuar aprendendo, aprofundando e principalmente aplicando ESG na sua área de atuação.
porque entender ESG é sim importante, mas saber aplicar é o que muda tudo.